Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 20, intitulada Água e Hidrografia no Mundo, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página número 117. Vamos nessa então? Então pessoal, a aula de hoje ela é bastante agradável, né? Porque nada melhor do que tratar do líquido mais precioso de nossa vida. O líquido que compõe boa parte do nosso corpo é essencial para a existência humana, a existência dos seres vivos como um todo, que é a água. A água que tem várias características e que nós trataremos agora de toda a estrutura que diz respeito à disponibilidade principalmente de água doce no planeta, que é a água propícia ao consumo humano, ao nosso consumo. Então, a priori, a primeira coisa que nós temos que tratar é que a água tem sim um ciclo, o famoso ciclo hidrológico, ou seja, a água é um recurso natural renovável. Como funciona esse ciclo? Existe um processo de evapotranspiração da água, provocado pelo calor. O calor faz a água evaporar, ela sobe e lá em cima forma as nuvens chuvosas. Ela se precipita de volta em forma de chuva e aí tem um ciclo. Mais uma vez ela vai evaporar e voltar em forma de chuva. Vai evaporar e voltar em forma de chuva. Ela se torna vapor, sobe, volta a ser líquida, volta em forma de chuva. Então a água tem sim um ciclo natural, mas nós não podemos esquecer que o que prejudica a disponibilidade de água no mundo e o consumo é a poluição. Que ela tem um ciclo renovável, isso é inegável, mas nós não temos a garantia de que ela será um recurso disponível sempre. Porque apesar dela se renovar, mas infelizmente a poluição está diminuindo muito os recursos de água potável, de água pura própria para o consumo humano. Algumas cidades como São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade da América do Sul, que tem um grande contingente formado por quase 12 milhões de habitantes, São Paulo já tem, em vários pontos da cidade, estações de tratamento de água, onde eles fazem a reutilização da água do esgoto. Eles passam por várias fases de tratamento para a água ser novamente consumida. E se isso acontece, é porque já existe uma crise hídrica em São Paulo. Já não há água para abastecer de forma potável todos os bairros da cidade. Então tem que haver um tratamento da água e uma reutilização da mesma. Nós não temos esse problema em Picos, mas isso não nos garante a água eternamente. A gente tem que poupar, evitar o desperdício, né? Então, fica aqui a dica para vocês do sexto ano. Quando forem escovar os dentes, não deixem a torneira derramando água enquanto você escova. Tranque. Quando você estiver no banho, passando o sabonete, passando o shampoo, não deixe o chuveiro derramando enquanto você passa, porque há um desperdício. Evitem, diga às suas mães, aos pais que evitem o desperdício de água lavando o carro em casa ou lavando diariamente a calçada. Só varra e lava uma vez por semana para minimizar. Tentem dizer aos avós, aos vizinhos que também inibam muito o uso da água na irrigação, porque isso demanda uma grande quantidade de água e nós já temos em Picos alguns bairros que não são assistidos 24 horas por água. Existem bairros, por exemplo, que a água só chega em determinadas horas do dia e tem que ser captada porque senão as residências vão ficar sem água porque durante boa parte do dia já não tem um abastecimento. Se você ouve os telejornais, há muito problema com a disponibilidade de água na região de Picos, como no mundo todo, né? Já é um problema grave que diz respeito à água. Quanto aos rios, o que é um rio, professor Rubens? Rio nada mais é do que um curso natural de água que corre sobre os continentes e ilhas. E os rios, pessoal, têm dois tipos de nascente. Existe a nascente subterrânea, a interna, que a água brota do chão através de olho d'água, e a nascente externa, que geralmente são rios que nascem em geleiras, em montanhas, derretendo as geleiras ou a neve, né? E todo rio também tem dois tipos de foz. A foz tipo estuário, que é quando a água despeja num único curso, em outros rios ou no oceano, e a foz tipo delta, que é aquela foz, o fim do rio, quando divide em vários caminhos, vários cursos d'água para desaguar em outros rios ou oceanos. Bom lembrar também que os rios são de dois tipos, temporários ou intermitentes e perenes. Os rios temporários ou intermitentes, como o próprio nome diz, temporário é aquele que tem água apenas no período das chuvas. E no período das secas ele desaparece. Não tem mais água. Não sei se vocês já perceberam, às vezes você está passando uma ponte, está lá, ponte sobre o rio tal. Aí você olha debaixo, não tem água,
porque o período da estiagem seca aquele rio. Esse tipo de rio que seca parcialmente durante uma época do ano, ele é chamado de temporário intermitente. Já os rios que o ano todo têm disponibilidade de água são rios perenes, ou seja, independente do fluxo de chuvas ou não, ele tem sempre o seu nível de água mantido. Tudo bem? Outra característica que é bom a gente tratar é bacia hidrográfica. Professor, o que é uma bacia hidrográfica? Eu só ouço falar. Bacia hidrográfica é um complexo formado por uma rede de rios. Geralmente a bacia hidrográfica tem um rio principal, que é geralmente o que dá nome ao rio. Bacia Amazônica, Rio Amazonas. Bacia do São Francisco, Rio São Francisco. Bacia do Parnaíba, Rio Parnaíba. Então, geralmente o rio principal é o que dá nome à bacia hidrográfica. E além desse rio principal, existem outros rios. Uns rios menores chamados afluentes e subafluentes. Ou seja, existe o rio principal, que é o maior, e uma rede de rios menores, que são afluentes e subafluentes. Esses três grupos de rios, os rios principais, os rios afluentes e os rios subafluentes, formam o que nós chamamos de uma bacia hidrográfica. Quanto ao regime das águas dos rios, é bom a gente também conhecer. Existem alguns tipos, por exemplo, o regime arreico. Arreico é quando a água do rio desaparece dentro do seu próprio leito, nos períodos de seca, como eu disse, que o rio seca. Esse regime é arreico. Endorreico é quando a água do rio deságua dentro de outro rio. Exorreico é quando a água do rio deságua no oceano. E criptorreico é quando a água desaparece em cavernas. Existem rios em cavernas, viu, pessoal? Existem cavernas que são úmidas. Esse regime de água é criptorreico, ok? Outra questão que nós devemos tratar é sobre a questão das águas subterrâneas. Picos, por exemplo, pessoal, é abastecido por poços artesianos, por água subterrânea. Quero que vocês saibam que existem 3 tipos de abastecimento das cidades. Existem cidades que são abastecidas por barragens, por represas. É aquela água da represa, da barragem, que abastece a cidade. Existem cidades que são abastecidas por rios. É a água do rio que é tirada e abastece a cidade. Mas Picos não é abastecida por barragens ou represas e nem por rios. Picos é abastecido pelo terceiro tipo, que são as águas subterrâneas. São poços cavados em partes estratégicas da cidade para abastecer para todos os bairros. E essa água subterrânea, ela é caracterizada em 2 tipos. Existe o lençol freático, que geralmente são águas mais rasas. Você perfura 10, 20 metros, já chega na água. Esse é o lençol freático. E tem os lençóis artesianos, que são os mais profundos, que você tem que perfurar 70, 80, 100, 150 metros para encontrar água. Então, os lençóis freáticos são mais rasos e os lençóis artesianos são mais profundos, ok? Outra coisa que é importante salientar sobre a água são os aquíferos, que são esses reservatórios subterrâneos de água. E o Brasil tem 2 dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. O aquífero Guarani fica na região centro-sul e chega a outros países, como Argentina, Paraguai, Bolívia. Já o aquífero Alter do Chão fica na região norte do Brasil. São os 2 maiores aquíferos, 2 maiores reservatórios de água doce subterrânea do planeta. O Brasil é um país privilegiado do ponto de vista de água potável, de água doce para o consumo. Mas é bom a gente não, como eu disse, não desperdiçar. Existem alguns países que detêm muita água. Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, Rússia. São países que têm uma grande disponibilidade, mas que não devemos desperdiçar, tampouco poluir. Lembrando que o rio tem muitas utilidades. A pesca, a água para irrigação, a geração de energia elétrica, a navegação. Então o rio ele é muito amplo. A utilização comercial e humana é muito importante de todos os rios. Bom lembrar também, pessoal, quanto ao consumo de água, que a maior parte da água do mundo, 69% da água do mundo é consumida na agropecuária, principalmente na irrigação. Outros 19% na indústria e 12% é uso doméstico. Então esses são os 3 maiores usos da água no mundo hoje. 69% da água do mundo é usada na agropecuária, 19% na indústria e 12% é uso residencial. Ok? Para a gente finalizar a nossa aula maravilhosa de hoje, lembrando que nos ambientes urbanos, nas cidades, a água geralmente, o prejuízo hídrico é maior do que na zona rural, porque nas zonas urbanas há mais poluição da água, pelo lançamento de esgotos, de dejetos residenciais e industriais. Então a água da cidade geralmente é mais poluída que a água do campo. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.